Interrogante. Já não estamos isolados. Não há mais medo. Krishnamurti. Já consideramos isso, Senhor. A menos que isso esteja acontecendo realmente com você, não diga nada, porque não tem sentido. Pode inventar, pode dizer sinto, mas se é verdadeiramente sério, se deseja aprender, tem de penetrar fundo nessa questão. É sua missão. É sua vida, e não apenas o espaço dessa manhã. Como viu ao atravessarmos a aldeia, a caminho do pavilhão, toda a gente estava indo para a igreja, religião de fim de semana. Mas aqui não há religião de fim de semana. Estamos interessados numa maneira de viver na qual a energia não seja fracionada. Se chegar a compreender isso, terá um extraordinário senso de ação. Interrogante. Senhor, perguntando-se o que se pode fazer, logo o macaco se põe em movimento. Dispara-te a pergunta e a pergunta dispara o macaco. Krishnamurti. Só fiz a pergunta para ver onde está. Interrogante. Só um fragmento está atuando. Krishnamurti. Sim, só um dos fragmentos daquela energia que foi fracionada está a buscar incansavelmente a segurança. Eis justamente o que é. É isso que todos nós estamos fazendo. Esse desassossego, essa constante busca e indagação, esse aderir a um grupo e depois ir procurar outro grupo. O macaco nunca para. Tudo isso indica que a mente anda em busca de uma maneira de vida na qual só a segurança lhe interessa. Quando se percebe isso bem claramente, o que aconteceu à mente? Já não está interessada na segurança? Obviamente ela não tem medo. A segurança se torna uma coisa muito trivial quando se vê que o pensamento fragmentou a energia ou fragmentou a si próprio e que, por causa dessa fragmentação, existe medo. E quando vemos a atividade fragmentária do pensamento, então somos capazes de enfrentar o medo, de agir. E assim perguntamos: o que aconteceu à mente que se tornou sobremodo atenta? Existe nela algum movimento de busca? Tenha a bondade de descobrir isso. Interrogante. A atividade mecânica se detém de todo. Krishnamurti, você compreendeu minha pergunta? Quando está sumamente atento, a mente ainda está buscando experiência, buscando a compreensão de si própria, tentando ultrapassar a si própria, tentando descobrir o que é ação correta, o que é ação incorreta, buscando uma permanência em que possa amparar-se. Permanência nas relações, na crença, ou em alguma conclusão. Continuamos a ver esse movimento quando estamos completamente cônscios. Interrogante. A mente já não busca nada. Krishnamurti. Você sabe o que significa fazer uma asserção dessas com tanta facilidade? Não buscar nada. Você sabe o que significa isso? Interrogante. Está a mente pronta para receber algo novo, algo que ela é incapaz de imaginar. Krishnamurti. Não, minha senhora. Você não compreendeu. A mente percebeu a atividade do macaco no seu desassossego. Essa atividade, que é ainda energia, o pensamento a fracionou. No seu desejo de achar uma segurança permanente, uma certeza, uma garantia. Assim ele dividiu o mundo em eu e não eu, nós e eles, e busca a verdade como meio de segurança. Observado isso, eu pergunto: está a mente ainda a buscar o que quer que seja? Buscar implica um estado de inquietação. Não achei a segurança aqui, vou para lá e, não a encontrando, vou para colar.
Interrogante. A mente não está então interessada em buscar. Krishnamurti. A mente em que não há centro algum não se interessa em buscar. Mas isso está acontecendo em você? Interrogante. No momento em que estamos atentos, é isso que acontece. Krishnamurti. Não diga isso, Senhor. Interrogante. Acontece à mente coisas de toda ordem quando ela para de lutar. Krishnamurti. Você viu alguma vez ao dar um passeio, ou estando sentado em sossego, o que significa estar totalmente vazio? Não isolado, não retirado, não erguendo um muro em redor de você e vendo depois que não está em relação com coisa alguma. Não aludo a nada disso. Quando a mente está totalmente vazia, isso não significa que ela ficou desmemoriada. As memórias estão lá, pois sabe o caminho da sua casa ou do escritório. Eu me refiro ao vazio da mente que fez deter-se o movimento da busca. Interrogante. Tudo é e eu sou. Que é eu sou? Quem é esse eu que diz sou? O macaco? Krishnamurti. Tenham cuidado de não repetir o que disseram os propagandistas, o que disseram as religiões, o que disseram os psicólogos. Quem é que diz eu sou? O italiano, o francês, o russo, o crente, o dogma, os temores, o passado, o homem que está sempre a buscar e aquele que busca e acha? Ou aquele que se identificou com sua casa, seu marido, seu dinheiro, seu nome ou sua família? Palavras, palavras e palavras. Não, você não percebe isso? Mas é o fato. Se perceber que é apenas um feixe de memórias e de palavras, deixa de existir o macaco irrequieto. Interrogante. Se a mente está de todo vazia, quando nos estamos dirigindo ao escritório, por que ir ao escritório? Por que continuamos a fazê-lo? Krishnamurti. Você tem de ganhar a vida, tem de voltar a casa, você tem que sair desse pavilhão. Interrogante. Então a questão é seguramente esta. Como posso estar vazio com a memória em funcionamento? Krishnamurti. Ora, Senhor, vou te dizer uma coisa muito simples. Esse negócio de segurança é uma coisa que não existe. Essa incansável busca de segurança parte do observador, do centro, do macaco. E esse macaco irrequieto, ou seja, o pensamento, fragmentou o mundo e o pôs numa terrível desordem. Quanta aflição e agonia ele tem causado. E isso o pensamento é incapaz de resolver. Por mais inteligente e sagaz, e erudito e capaz de funcionar eficientemente, o pensamento não tem nenhuma possibilidade de pôr ordem a este caos. Deve haver uma maneira de sair dele sem ser por meio do pensamento. Desejo comunicar a vocês que nesse estado de atenção, nesse movimento da atenção, desapareceu todo o senso de segurança porque há estabilidade. Essa estabilidade nada tem a ver absolutamente com a segurança. Quando o pensamento busca a segurança, tem a ideia de que ela é algo de permanente e irremovível e, portanto, ele se torna mecânico. O pensamento busca a segurança nas relações. Nessas relações cria uma imagem. E essa imagem se torna o permanente. E fragmenta as relações. Você tem a sua imagem, eu tenho a minha.
Nessa imagem, o pensamento se firmou e identificou com a coisa permanente. Exteriormente, foi isso que fizemos. Sua pátria, minha pátria. Abandonando tudo isso, abandonando por ter visto sua total futilidade e nocividade, a mente o dá por definitivamente acabado. E então, o que acontece na mente para quem terminou de todo o conceito da segurança? O que acontece a essa mente que, estando tão atenta, se tornou absolutamente estável, de modo que o pensamento já não busca a segurança em forma nenhuma e percebe que essa coisa chamada o permanente não existe. Eu estou te apontando os fatos. A descrição não é a coisa descrita. Veja que isso é muito importante. O cérebro evolveu com a ideia de se pôr em perfeita segurança. A mente, o cérebro, deseja a segurança porque sem ela não pode funcionar. Se não há ordem, o cérebro funcionará ilogicamente, neuroticamente, e por isso está sempre a desejar a ordem, tendo dado à ordem o significado de segurança. Se esse cérebro continua a funcionar, continuará a buscar a ordem por meio da segurança. Assim, quando há atenção, está o cérebro ainda a buscar a segurança? Interrogante. Senhor, só há o presente. Krishnamurti. Senhor, estou procurando lhes transmitir uma coisa. Posso estar totalmente enganado, posso estar dizendo asneiras, mas a você compete descobrir, por você mesmo, se eu estou dizendo asneiras. Interrogante. Tenho a impressão de que no momento em que estou atento, não estou buscando, mas essa atenção pode cessar. Então estarei novamente a buscar. Krishnamurti. Jamais. Esse é que é o ponto essencial. Se o pensamento percebe tal coisa, a permanência, não existe, jamais tornará a buscá-la. Isso é, o cérebro com suas memórias relativas à segurança e o cultivo que ele recebe numa sociedade baseada na segurança, com ideias e uma moralidade baseadas na segurança, esse cérebro se tornou totalmente vazio do movimento de busca da segurança. Já alguma vez aprofundou bem essa questão da meditação? Qualquer um de vocês? A meditação não se interessa na meditação, mas sim no meditador. Você percebe a diferença? A maioria de vocês está interessado na meditação, no que fazer para meditar, no como meditar, no passo a passo e etc. Mas a questão não é essa absolutamente. O meditador é a meditação. Compreender o meditador é meditação. Se examinar bem a questão da meditação, terá visto que o meditador precisa acabar pela compreensão e não pela repressão ou assassínio do pensamento. Quer dizer, compreender a si próprio é compreender o movimento do pensamento, que é o movimento do cérebro com suas memórias. É compreender o movimento do pensamento que está buscando a segurança. Ora, pergunta o meditador, pode esse cérebro tornar-se totalmente quieto? E isso significa, pode o pensamento estar completamente quieto e, entretanto, funcionar em razão dessa quietude, não considerada como um fim em si? Provavelmente, você deve estar achando isso complicado demais, mas em verdade é muito simples.
Sabemos, pois, que na mente de todo atenta não há fragmentação da energia. Note bem, não há fragmentação da energia. A energia é total. Essa energia está operando sem fragmentação quando você se dirige ao escritório. Interrogante. Talvez fosse possível alcançar-se uma compreensão real sem a ajuda da palavra, mediante uma espécie de contato direto com a coisa que se deseja compreender. E, consequentemente, não haveria necessidade de palavras que são uma fuga. Krishnamurti, nisso é que está o busilis. Podeis estar em comunicação sem palavras, já que as palavras são empecilhos? Interrogante. Posso. Krishnamurti, veja, Senhor, posso me comunicar não verbalmente com você acerca da mente, que está toda atenta e contudo é capaz de funcionar no mundo sem dividir em fragmentos a energia? Você compreendeu essa pergunta? Interrogante. Compreendi. Krishnamurti, pois bem, posso me comunicar aquilo sem fazer uso da palavra? Como sabe que posso? Que coisa está dizendo todos vocês? Interrogante. Creio que pode. Krishnamurti. Veja, estivemos falando quase 5 semanas seguidas, explicando as coisas, entrando em minúcias, consagrando-lhes todo o nosso coração. E você compreendeu, ainda que verbalmente? E quer compreender não verbalmente? Isso é possível se sua mente está em contato com o orador com a mesma intensidade, a mesma paixão e ao mesmo tempo e no mesmo nível. Assim, pode estar em comunicação com ele. E você está? Ora, escute aquele trem. Sem palavras estabeleceu-se comunicação entre nós, porque ambos estamos escutando o barulho do trem. No mesmo momento, com a mesma intensidade e a mesma paixão. Só assim há comunicação direta. Está atento com a mesma intensidade e ao mesmo tempo que o orador? Não está de certo. Senhor, quando segura a mão de outra pessoa, pode fazê-lo por simples hábito ou costume. Ou pode segurar a mão da outra pessoa e entre ambos estabelecer-se comunicação, sem se pronunciar uma só palavra. Quando ambos se acham nesse momento, no mesmo grau de intensidade, mas nós não temos intensidade, nem paixão e nem interesse. Interrogante. Não a todas as horas. Krishnamurti, não diga isso, nem por um minuto. Interrogante. Como sabe? Krishnamurti, eu não sei. Se tem essa intensidade, sabe então o que significa estar vigilante, atento e, por conseguinte, já não está buscando a segurança. Por conseguinte, já não está atuando ou pensando com base na fragmentação. Olha o que aconteceu a uma mente que percorreu todo o caminho que estivemos percorrendo, todas as discussões e trocas de palavras. O que aconteceu à mente? A pessoa que esteve realmente escutando tudo. Em primeiro lugar, essa pessoa se tornou sensível, não apenas mentalmente, mas também fisicamente. Deixou de fumar, de beber, de tomar drogas. E ao falarmos sobre a questão da atenção, deve ter visto que a mente já não está em busca de nada, nem a afirmar nada. Essa mente é bastante móvel e, contudo, perfeitamente estável. Em virtude dessa estabilidade e sensibilidade, ela é capaz de agir sem dividir a vida ou energia em fragmentos. O que descobre essa mente além da ação, da estabilidade? O homem sempre andou em busca de uma coisa que ele considera ser Deus, a verdade.
Sempre lutou para alcançá-la por causa de seu medo, de sua fraqueza, de seu desespero e desordem. Buscou essa coisa e pensou tê-la descoberto. E essa descoberta ele tratou de organizá-la. Consequentemente, o que é estável, altamente móvel, sensível, não busca nada. Vê algo que nunca foi achado. Para essa mente, o tempo deixou completamente de existir. O que naturalmente não significa que podemos perder o trem. Assim, um estado existe que é atemporal e, portanto, infinito. Se o alcançar, verá como é maravilhoso. Eu poderia descrevê-lo, mas a descrição não é a coisa descrita. Compete a você descobrir com o observar a si mesmo. Nenhum livro, nenhum instrutor vai poder te mostrar. Não dependa de ninguém. Não ingresse em organizações espirituais. Cumpre a você aprender tudo isso de você mesmo. E então a mente descobrirá coisas incríveis. Mas para tanto, não pode haver fragmentação. Porém, uma extraordinária estabilidade, agilidade e mobilidade. Para essa mente, não existe o tempo e, portanto, o conceito relativo ao viver e ao morrer tem um significado inteiramente diferente. Vejo que alguns dos meus antigos amigos estão aqui e estou contente de vê-los. Como teremos 7 palestras, devemos tratar daquilo que eu vou falar com muito cuidado, cobrindo todo o campo da vida. Desse modo, por favor, tenham paciência, os que já ouviram antes o conferencista, pois a repetição tem um certo valor. O preconceito tem algo em comum com os ideais, crenças e fés. Devemos ser capazes de pensar juntos, mas os nossos preconceitos, os nossos ideais e assim por diante, limitam a capacidade e a energia necessárias ao pensar, ao observar e examinar juntos, de modo a descobrirmos por nós mesmos o que permanece por trás de toda a confusão, miséria, terror, destruição e da tremenda violência do mundo. Para compreender não apenas os meros fatos externos que estão acontecendo, mas também a profundidade e o significado de tudo isso, devemos ser capazes de observar juntos. Não vocês observando de um modo e o conferencista de outro, mas juntos observamos a mesma coisa. Essa observação, esse exame, deixa de ser possível se nos apegamos aos nossos preconceitos, às nossas experiências particulares e à nossa compreensão particular. Pensar juntos é extraordinariamente importante porque nós temos que fazer face a um mundo que está rapidamente se desintegrando, degenerando. Um mundo em que não há nenhum sentido de moral, onde nada é sagrado e onde ninguém respeita o outro. Para compreender tudo isso, não apenas de modo superficial, casual, temos que penetrar na sua profundidade, no que permanece por trás. Temos que indagar por que, depois de milhões de anos de evolução, o homem, vocês e todo o mundo tornaram-se tão violentos, calejados, destrutivos, persistindo nas guerras e na bomba atômica. O mundo tecnológico está cada vez evoluindo mais. Talvez esse possa ser um dos fatores que levam o homem a tornar-se o que é. Então, por favor, vamos pensar juntos. Não de acordo com o meu modo ou com o modo de vocês, mas simplesmente usar a capacidade de pensar.
O pensamento é o fator comum de toda a humanidade. Não existe um pensamento oriental ou um pensamento ocidental. Existe apenas a capacidade comum de pensar, quer sejamos completamente pobres ou mais sofisticados, vivendo numa sociedade opulenta. Quer sejamos cirurgião, carpinteiro, trabalhador do campo ou um grande poeta. O pensamento é o fator comum a nós todos. Parecemos não perceber que o pensamento é o fator comum que nos liga. Vocês pensam de acordo com a própria capacidade, a própria energia, a própria experiência e o próprio conhecimento. O outro pensa de modo diferente, de acordo com a sua experiência e o seu condicionamento. Estamos todos presos nessa rede do pensamento. Esse é um fato indiscutível e real. Nós fomos programados biologicamente, fisicamente e também programados mentalmente, intelectualmente. Devemos estar cientes de que fomos programados como um computador. Os computadores são programados por especialistas para produzirem os resultados que eles desejam. E esses computadores irão ultrapassar o homem no pensamento. Esses computadores podem coligir experiência e, através dessa experiência, aprender, acumular conhecimento de acordo com o seu programa. Gradualmente, eles irão ultrapassar todo o nosso pensamento quanto à exatidão e com maior velocidade. Naturalmente, eles não podem compor como Beethoven ou como Keats, mas irão ultrapassar o nosso pensamento. E então, o que é o homem? Ele foi programado para ser católico, protestante, para ser italiano ou inglês, e assim por diante. Durante séculos, ele foi programado para acreditar, para ter fé, para seguir certos rituais, certos dogmas, programado para ser nacionalista e ir à guerra. De modo, o cérebro tornou-se tal como um computador, embora não tão capaz, porque o seu pensamento é limitado, ao passo que o computador, embora também limitado, é capaz de pensar com muito mais rapidez do que o ser humano e pode ultrapassá-lo. Estes são os fatos, isso é, o que na verdade está acontecendo. Então, o que é feito do homem? Então, o que é o homem? Se os robôs e o computador podem fazer quase tudo o que o ser humano pode fazer, então qual será a futura sociedade do homem? Quando os carros podem ser construídos pelo robô e pelo computador, provavelmente muito melhor, então o que será do homem como entidade social? Estamos nos defrontando com estes e muitos outros problemas. Vocês não podem mais pensar como cristãos, budistas, hindus e muçulmanos. Estamos nos defrontando com uma tremenda crise. Uma crise que os políticos jamais podem solucionar, porque eles estão programados para pensar de um determinado modo. Nem os cientistas podem compreender ou solucionar a crise. Nem o mundo dos negócios, também o mundo do dinheiro. O momento crítico, a decisão perceptiva, o desafio, não está na política, na religião, no mundo científico. Está na nossa consciência. Temos que entender a consciência da humanidade, que nos trouxe até esse ponto. Temos que ser muito sérios a respeito desse assunto, porque estamos realmente enfrentando algo muito perigoso no mundo, onde existe a proliferação da bomba atômica que algum louco irá ativar. Nós todos devemos estar cônscios de tudo isso. Temos que ser muito sérios, nem levianos, nem negligentes, mas interessados em entender esse comportamento e o modo pelo qual o pensamento humano nos levou, a todos nós, a esse ponto. Devemos ser capazes de penetrar com muito cuidado
hesitantemente, com profunda observação para entender juntos o que está acontecendo, tanto exteriormente quanto interiormente. A atividade psicológica interior sempre sobrepuja a exterior. Por mais regulamentos, sanções, decisões que vocês possam ter exteriormente, são todos despedaçados pelos nossos desejos psicológicos, medos e ansiedades, pela ânsia de segurança. A menos que entendamos que, seja qual for o aspecto exterior da ordem que tenhamos, a desordem interior sempre sobrepuja a que está externamente conformada, disciplinada e regularizada. Pode haver instituições cuidadosamente construídas, políticas, religiosas, econômicas, mas seja qual for a sua construção, a menos que a nossa consciência interior esteja em completa ordem, a desordem interior sempre sobrepujará a exterior. Temos visto isso historicamente e está acontecendo agora, de frente aos nossos olhos. E esse é um fato. O momento decisivo está na nossa consciência. A nossa consciência é um caso muito complicado. Já se escreveram muitos volumes a seu respeito, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Não estamos cônscios da nossa própria consciência. Para examinar essa consciência em toda a sua complexidade, temos que ser livres para olhar, para estarmos cônscios do seu movimento, sem nenhuma escolha. Não é que o conferencista esteja dirigindo vocês para olharem ou ouvirem todo o movimento interior da consciência de um determinado modo. A consciência é comum a toda a humanidade. No mundo, todo homem sofre, tanto interna quanto externamente. A ansiedade, incerteza, todo o desespero da solidão, a insegurança, ciúme, ganância, inveja e sofrimento. A consciência humana é um todo. Não é a sua ou a minha consciência. Isso é lógico, sensato e racional. Para onde quer que vocês vão, em qualquer clima que vivam, sejam opulentos ou degradantemente pobres, quer acreditem em um Deus ou em alguma outra entidade, a crença e a fé são comuns a toda a humanidade. As imagens e os símbolos podem ser totalmente diferentes em vários lugares, mas eles provêm de algo comum a toda a humanidade. Essa não é apenas uma afirmação verbal. Se vocês a tomarem como uma afirmação verbal, como uma ideia, um conceito, então vocês não verão a sua profunda significação. A significação é a de que a sua consciência é a consciência de toda a humanidade, porque vocês sofrem, são ansiosos, solitários, inseguros, confusos, exatamente como os outros, embora eles vivam a 10 mil milhas de distância. A percepção disso, o sentimento no mais íntimo, é totalmente diferente da mera aceitação verbal. Quando vocês compreendem que são o resto da humanidade, isso traz uma tremenda energia. Vocês atravessaram a estreita trilha da individualidade, o estreito círculo do eu e você, do nós e eles. Estamos examinando juntos essa consciência bastante complexa do homem. Não do homem europeu, do homem asiático, ou do homem do Oriente Médio, mas esse movimento extraordinário no tempo, que tem se perpetuado na consciência por milhões de anos.